Fala pessoal, tudo beleza? Sejam muito bem-vindos aqui ao meu canal, sou o professor Pedro Coelho e o vídeo de hoje vai ser um pouco diferente. Então já alerto que, apesar da 90% das nossos vídeos, dos nossos comentários aqui, são focados em conteúdo jurídico, de atualização, de novidade, de aprofundamento no que tange a aspectos e matérias criminais, hoje a conversa vai ser de fato uma conversa, como se você estivesse aí do outro lado conversando com um amigo. Não sei se você me considera, às vezes, um amigo ou apenas alguém através de quem vocês se atualizam, enfim. Mas o que eu queria reproduzir aqui rapidamente foi uma conversa que eu tive agora há pouco. Desliguei o telefone com um grande amigo meu que está passando por algum processo aí de dificuldade, de escolhas, e vou tentar aqui reproduzir um pouco do que eu conversei com ele. Foram coisas bem interessantes e, segundo ele, aquilo ajudou bastante aí no processo de decisão para questões relativas à vida. Mas preste atenção, por quê? Porque aqui vão duas estratégias que eu acho importantes de serem utilizadas, ou pelo menos que vocês tenham conhecimento para saber e entender que dispõem desses instrumentos, dessas ferramentas, para aí decisões ou situações relevantes no âmbito da vida de concurso, de estudo, de preparação, questões de trabalho e também, naturalmente, processos de escolha no que tange a nossa vida. Então, vou conversar aí, doutores e doutoras, sobre duas estratégias ou mecanismos que eu utilizo frequentemente na hora de decisões bastante sensíveis. Afinal, a nossa vida é feita de decisões e, como já diria o filósofo Chorão, toda escolha implica uma renúncia, isso é a vida. Brincadeiras à parte, notadamente, doutores e doutoras, todos aqui já se depararam e vão se deparar com situações muito peculiares e chave para a nossa vida. Aqui, muitas vezes, a gente precisa escolher entre um caminho e outro, ou entre vários caminhos. E a partir do momento em que você escolhe, opta, faz uma opção, você está automaticamente dizendo não para várias outras. E, normalmente, essas decisões não são fáceis. E, sobretudo, quando abrir mão de algo implica, muito possivelmente, um ar de definitividade. Só que é aqui que a gente precisa tentar bolar de maneira amadurecida algumas estratégias para assim caminhar. E eu vou tratar de duas. A primeira, mas antes de falar, pessoal, vale aqui destacar que não são mágicas, tá? E, claro, você precisa estar diante de um momento de reflexão, de amadurecimento, e não diante de uma paixão, de situações em que você está inebriado. Por quê? Porque essas paixões, essas impulsividades, muitas vezes elas obnubilam aí o nosso cenário e mascaram de fato o nosso sentir. Então lembra que é preciso analisar, é preciso refletir e é preciso também racionalizar. Nem toda decisão pode e deve ser pautada exclusivamente em razão, em racionalidade. A emoção é importante, mas nenhuma decisão pode, se de um lado esquecer por completo da emoção, tampouco deve, ao menos na minha ótica e na minha experiência de vida, ser contaminada, preenchida exclusivamente por emoção. Porque as emoções, muitas vezes, nos pregam peça, beleza? Então, isso é muito importante. Feito esse introito, qual é a primeira dica ou qual é a primeira estratégia? E aqui eu preciso sugestionar, de fato, eu não sei se há esse TED Talk, bem legal, mas de fato há vários escritos sobre ele, mas se vocês puderem ver um TED Talk, eu não sei se tem legendado em português, mas se você tiver algum nível de inglês aí razoável, vale a pena dar conferir aí no TED Talk uma palestrazinha de 14, 15 minutos chamada Hard Choices, que são escolhas difíceis. Por trás dessa palestra, desse TED Talk, Hard Choice, há justamente uma escritora, uma filósofa, uma psicóloga chamada Ruth Chang. O que é que acontece aqui? O foco primário dessa psicóloga hoje é, de fato, estudar e aprofundar sobre aspectos atinentes a escolhas difíceis em nossa vida.
E ela teve como parâmetro, como base de estudo, por assim dizer, o caso principal ou inaugural, justamente a situação dela. Ela, uma de origem asiática, mas nos Estados Unidos, se formou aí em universidade de destaque e passou a atuar no âmbito do direito, no âmbito da advocacia, chegando a atingir patamares de um relativo sucesso. Era, por assim dizer, alguém que tinha uma carreira bem-sucedida no âmbito da advocacia. Entretanto, ela sempre se sentiu um peixe fora d'água, tanto na faculdade como, mesmo exitosamente na sua carreira, ela sentia que a advocacia e o próprio direito não eram para ela. Ela sempre teve a vontade, mas não teve coragem de se enveredar, de estudar na filosofia e na psicologia. E aí, quanto mais o tempo passava, mais difícil ficava para ela abrir mão de tudo aquilo que ela houvera conquistado para perseguir aquilo que de fato a motivava. Mas houve um dia que ela disse: não, eu não estou sendo genuinamente feliz aqui. Eu sou bem-sucedida, eu sou conhecida, mas eu não estou feliz. Eu me vejo feliz, e isso foi um processo difícil de escolha amadurecida, não foi na impulsividade, não foi na paixão, mas foi um processo de reflexão e de amadurecimento. E ela disse: olha, eu não sou feliz aqui e vou planejar, não é aquela ideia de queimar pontos e largar tudo, mas eu vou planejar um processo de retirada. E assim ela fez e foi se dedicar ao estudo da filosofia e da psicologia. Se formou como psicóloga e hoje é uma psicóloga internacionalmente conhecida, justamente no âmbito de sua principal tópico de pesquisa, qual seja hard choices, escolhas difíceis. E há uma situação que eu acho muito interessante, mas muito delicada, que vocês precisam, na minha humilde opinião, entender, mas entender adequadamente. Ela diz o seguinte: sabe, quando você tiver amadurecido, quando você tiver analisado todos os prós e contras, ponderado, destaque-se aqui ao afastamento da emoção pura, da impulsividade, da paixão. Mas depois de um processo íntimo e peculiar de reflexão, você ainda está com medo de tomar uma ou outra decisão por militar em um sentido e abrir mão de outro, ou militar no outro sentido e abrir mão daquela outra possibilidade, você vai jogar uma moeda para cima. Sim, você vai atirar aquela moeda para cima e é aquela moeda que vai decidir por qual caminho você deve trilhar. E aí, obviamente, você deve estar pensando: porra, Pedro, que dica bosta de toda sorte, porque eu vou jogar e aleatoriamente deixar o destino, o imponderável, determinar o percurso pelo qual eu devo militar, pelo qual eu devo caminhar. Não. E é aqui que está. Ela diz o seguinte: quando você jogar uma moeda lá para cima, e quando ela, antes de cair, você vai estar torcendo no seu íntimo para ela cair de um lado ou de outro. Quando ela cair na sua mão, você não olha, você se questiona para qual lado o seu coração, para qual lado a sua razão quer e no íntimo está torcendo para que ela caia. Dane-se se ela caiu para o cara ou para a coroa. O caminho que você deve percorrer, o caminho que você deve trilhar, ou o caminho, muito provavelmente, pelo qual você deve destinar os seus esforços, é aquele para o qual você, no seu íntimo, em razão e emoção, estava torcendo para que aquela moeda caísse. Então, ao contrário do que inicialmente a gente poderia imaginar, não é delegar para o aleatório, mas é transformar o aleatório, o imponderado, a sorte, como um mecanismo de, na sua intimidade, demonstrar para qual caminho o seu coração e a sua razão almejam ou desejam que você atue, que você caminhe. E isso, obviamente, não garante nada, mas garante, de certa maneira, uma maior probabilidade de serenidade, justamente de convicção para aquilo que pode, obviamente, dar errado. A vida e as escolhas não são ciências exatas. E eu disse aos senhores e senhoras no início do vídeo que a gente ia tratar de duas estratégias, e eu respeito, e eu repito, melhor dizendo, que eu utilizo. E a primeira delas é essa, a muito bem fundamentada pela doutora Ruth Chang.
Mas a segunda, ela também tem embasamento psicológico aí e até filosófico, mas eu confesso que é algo que mesmo antes de eu ter conhecimento desse embasamento filosófico e psicológico, eu sempre adotei. E quando eu falo eu sempre adotei, de fato, muitas vezes, quando eu me deparo com situações, desde muito novo, eu utilizo essa estratégia. Agora, mais maduro, maduro mesmo, eu entendo que essa não é uma estratégia para todas as situações. Ela é meio catastrófica, por assim dizer, se a gente leva ao extremo. Mas, se bem encaixada, a gente pode sensivelmente resgatar e se estruturar e tomar coragem. Então, muito interessante a gente casar essas duas estratégias. A da moeda, quando joga para cima, quando o lado que a gente torcer, a gente deve percorrer, a gente deve caminhar, mas também aquela outra estratégia que eu chamo de teoria do pior cenário possível. O que é que a gente vai fazer aqui? E eu, a título de exemplo, já utilizei várias vezes para a minha vida, mas eu vou dar um exemplo banal. Preste atenção aqui. O que é que acontece? Quando eu tinha 17 anos, eu tive que fazer uma escolha. Eu tinha que escolher o vestibular para o qual eu ia prestar. E aí, eu queria, naquele momento, fazer a faculdade de Direito, o curso de Direito, mas eu queria exclusivamente na Universidade Federal de Pernambuco. Eu queria fazer na Federal. E aí, isso não era uma prepotência, isso não era uma vaidade, mas era uma vontade que remete a outras coisas que não são convenientes aqui de trocar, algo muito pessoal. Mas eu queria estudar na Faculdade de Direito do Recife, na UFPE. E aquilo ali eu estava disposto a investir todas as minhas energias naquele momento. Agora, óbvio, quando eu escolho prestar um vestibular única e exclusivamente para a UFPE, eu estou abrindo mão de uma maior possibilidade de lograr êxito. Eu podia fazer, por exemplo, na Universidade Católica de Pernambuco, eu poderia fazer, na minha época, vestibular para outras universidades federais no entorno no Nordeste, mas eu quis exclusivamente ali. E claro, meus pais, quando conversaram comigo, disseram: Pedro, tudo bem, não tem o menor problema, mas você está ciente de que você está colocando todos os ovos em uma cesta, não é verdade? Isso pode dar muito certo e massa, bacana, mas pode dar errado. Como é que você vai lidar? E aí entra a ideia precípua da teoria do pior cenário. Eu vou imaginar qual é o pior cenário possível. Bom, o pior cenário possível, claro, dentro de um parâmetro objetivo e plausível de probabilidade, é eu não conseguir ser aprovado no vestibular e precisar ficar mais um ano da minha vida dedicado a esse estudo. Beleza, beleza. Se tudo der errado e esse for o cenário, eu estou disposto, eu consigo lidar? Claro, o que é? Eu vou passar mais um ano estudando, ao invés de ingressar e ser aprovado no vestibular, eu vou ser aprovado aí com 17 anos, vou ser aprovado com 18 anos, ou se eu precisar mais de um tempo, 19 anos, que ao fim e ao cabo não faz diferença alguma, venhamos e convenhamos. E aí, claro, no segundo ano eu tento ampliar aí as minhas possibilidades, eu vou fazer para outras faculdades, outros vestibulares, e aí eu analiso. Mas naquele momento eu quero pagar o preço para atingir aquele meu objetivo. E se der tudo errado, não é nenhum cenário catastrófico. É diferente, por exemplo, agora eu já com um filho que eu prezo muito, é a coisa que eu mais amo no mundo, eu vou pular de bungee jumping? Não, na minha opinião, talvez quando eu fosse mais jovem, quando eu era, sem dúvida alguma, mais jovem, eu teria feito ou pulado de bungee jumping. Especificamente o bungee jumping eu não fiz, mas eu poderia fazer, eu já fiz coisas aí aventureiras bastante arriscadas, que hoje eu não faria em hipótese alguma. Por quê? Porque quanto maior o risco, maior a probabilidade de dar errado. E dentro dessa ótica da teoria do pior cenário, eu estou disposto a correr esse risco? Hoje não. Hoje eu não imagino meu filho com 4, 5 anos crescendo sem pai. Lógico que isso é possível, mas eu vou fazer absolutamente tudo para minorar esses riscos. Então é essa a ideia. Beleza? Tranquilo? Então, se você está aí na dúvida
se envereda para uma carreira, se estuda para outra. Eu recebo muitas dúvidas. Professor, eu não sei se eu sou capaz, eu não acredito nisso, mas isso é tema para um outro vídeo, mas eu não sei se eu estudo para defensoria, para o MP, para delegado de polícia, para magistratura, talvez demande muito tempo. Então eu sempre falo, faz um planejamento de 3 a 5 anos. Vamos imaginar pior cenário de 5 anos. Se você passar os próximos 5 anos da sua vida, imagine que você não fez uma faculdade excelente. É quase que duplicar o tempo de faculdade. Se você está com 30, se você está com 25, se você está com 23, com 35, se você passar os próximos 5 anos estudando, isso, e você, sem dúvida alguma, vai ganhar muito. Agora, você vai estar abrindo mão. Isso compromete a tua felicidade? Se vai comprometer a tua felicidade, provavelmente não é esse caminho. O seu sonho, o seu desejo, quando você joga a moeda para cima, você torce para que caia o caminho de continuar ou tentar essa, entre aspas, aventura dos estudos, se sim, vale o preço, provavelmente, porque o estudo, se der tudo errado, você vai estar um profissional muito melhor. E aí talvez você mude de área, ou mude os seus desejos, ou mude os seus interesses, porque você não é escravo das suas escolhas, dos seus desejos, dos seus planejamentos. Você pode fazer um plano, um planejamento e alterá-lo, seja porque as suas vontades modificaram, as suas predileções se modificaram, mas o triste é você abrir mão com aquele eco batendo no seu ouvido e todas as vezes que você deitar a cabeça no travesseiro, você está se arrependendo ou triste por não ter tido a coragem de enfrentar os seus próprios fantasmas, querendo por medo. Aí é um tanto quanto triste. Agora, lembrando, toda escolha implica uma renúncia. Toda escolha, você está abrindo uma porta e fechando outras. Assim é a vida. E cuidado, a não escolha fugir desse processo, às vezes doloroso, às vezes difícil de escolha, também é uma escolha. Então, sempre haverá escolha. Agora, você pode ter o controle dessa escolha ou deixar que outras circunstâncias façam-na por você, beleza? Tranquilo? Espero que tenham gostado. Essa foi uma ideia de ter uma conversa aqui nesse sábado, nesse final de semana. Se você gostou, comenta aí embaixo. Se faz sentido, comenta aí embaixo. Um beijo no coração. Não esquece de deixar o joinha, se inscrever aqui no canal, porque sempre que eu trouxer conteúdo novo, você vai ser devidamente notificado. Valeu, pessoal. Até a próxima. Tchau!